Glória a Jesus. Seus saldos, irmãos, com a paz do Senhor. Amém. Por gentileza, tome o seu assento. Abra comigo a sua Bíblia. O nosso tema está aí na tela, Atos capítulo 2, versículo 39. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia também em Lucas, capítulo de número 18. E nós vamos ler alguns versículos. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade tão abençoada, irmãos, de estarmos aqui. É muito bom estar em casa. Como dizem os irmãos hispanos, estamos lejos agora, né? Estamos ali na terra dos anjos, em Los Angeles, servindo a Deus ali junto com os nossos irmãos, ali na região de Westchester, que é um bairro ali de Los Angeles, pertinho do aeroporto, e sendo abençoados por Deus ali junto com a nossa família. Eu quero agradecer ao nosso pastor por essa oportunidade de estar aqui nessa manhã, ministrando a palavra, e agradecer de coração, irmãos, porque o Senhor tem usado o nosso pastor e a liderança da nossa igreja para formar obreiros fortes na palavra, que servem a Deus com sinceridade de coração. Amém? Eu sou muito agradecido pela vida do meu pastor por conta disso, porque ele tem me ajudado em tudo e tem sido um pai para nós, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Também, irmãos, eu fiquei muito feliz de ouvir nessa manhã o pastor Gilson, como sempre, um homem avivado, cheio do poder de Deus, e fiquei muito impressionado com o pastor Fábio Alexandre, porque 2 noites sem dormir, ele ainda entregou uma mensagem animada dessa, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo, né? Ele está lá no quarto junto com a gente, e faz 2 noites que eu não deixo ele dormir, irmão. E graças a Deus por isso. Irmãos, está conosco o nosso pastor, e com ele a direção do nosso trabalho. Sim, senhor. Glória a Deus. Lucas capítulo 18, versículo de número 8, diz assim a minha Bíblia e a sua também. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? O nosso tema, irmãos, é a doutrina pentecostal no mundo pós-moderno. E esse texto, ele mostra, Jesus, depois de contar a parábola desse juiz iníquo, né? Ele fala que o juiz iníquo fez justiça à mulher, não porque era justo, mas para ele ter paz. Ele conta na sua parábola que o padrão moral de fazer o correto já não era mais o que guiava o juiz. Ele tinha um cargo onde o seu trabalho era fazer aquilo que era justo, mas fazer a justiça já não era mais o que guiava o seu coração. Ele estava fazendo justiça para que ele tivesse paz e que a mulher não importunasse ele mais. Ele estava fazendo justiça a ela por benefício próprio. E ele fala na sua declaração, o próprio Jesus diz disso, que o juiz dizia assim: eu não temo a Deus mesmo. Eu não tenho problema nenhum em fazer o bem ou fazer o mal. Eu não temo a Deus. Mas eu vou fazer justiça para essa mulher me deixar em paz. Para que ela não fique mais aqui me importunando. E Jesus faz essa pergunta emblemática que por gerações nos guia. Porventura, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Porventura, quando o Senhor vier para buscar a sua igreja, ele vai encontrar servos de Deus e servas de Deus que estão cumprindo a sua chamada, porque entendem que Deus os chamou, ou estão fazendo um trabalho de conveniência porque é aquilo do momento. Nós vivemos num tempo hoje, irmãos, que a questão hoje, a palavra de ordem hoje é diversidade. Diversidade. Diversidade de gêneros, diversidade de padrão moral, diversidade de ideias, diversidade de culturas. E você não abraçar a diversidade hoje é quase que uma atrocidade. Você não entender que as pessoas são diferentes e são diversas é quase um assinte, né, para muita gente. E ser o que eu quero hoje de maneira independente a qualquer tipo de modelo vigente é alguma coisa legal. É alguma coisa que traz você diferente. Eu via os gráficos que o pastor Fábio Alexandre trouxe e percebi aquela crescida do sem religião. E muita gente daquelas pessoas que crescem sem religião, pastor, eles não são ateus. Eles não professam nenhuma religião, mas eles não são ateus. Eles têm uma religião e um código religioso próprio, pessoal, diversificado.
Eles têm as suas próprias doutrinas, o seu próprio padrão de entendimento. Você pergunta, por exemplo, para uma pessoa dessa se ela vai para o céu, e ela responde que ela vai. Aí você fala assim, teologicamente você não está respondendo da maneira correta. E ela não se importa com isso, porque a teologia já não faz diferença nenhuma. O padrão correto sobre o que leva uma pessoa ao céu já não faz diferença. Ela não está se importando se as respostas delas não seguem um padrão doutrinário correto, algum tipo de tradição teológica ou não. Não está nem aí. Ela não se importa se, por exemplo, o pastor da igreja está ensinando para ela alguma coisa e ela fala, não, eu pego esse aqui desse pastor, aquilo ali daquele pastor, aquilo ali do coach, aquilo ali desse budista, ele faz yoga de manhã e para a noite ele vai para o culto de libertação para tirar os demônios e está tudo bem. Porque ele é diverso, né? Ele é diferente, ele segue padrões diferentes, ele pensa de maneira diferente. E hoje o negócio é atacar tudo que se revela como padrão imutável. Não, isso aqui é uma realidade imutável. Isso aqui é algo que você não pode mexer. Não, por que eu não posso mexer? Quem foi que colocou essas regras? E nós vemos um grande ataque à ortodoxia. E só você falar em ortodoxia, alguns professores de teologia aí fora, se me assistirem, já vão ter comichões nos ouvidos. Porque você falar de opinião correta hoje, opinião correta, crença correta, como é que alguma coisa que a pessoa crê no fórum íntimo pode ser correta? Se cada um é vigente da sua próprio livre-arbítrio e ele pode dizer o que ele quer a respeito da vida, a respeito de quem ele é. A ortodoxia tem sofrido demais hoje, não é? E você hoje tem ortodoxia inclusiva, ortodoxia generosa, ortodoxia diversificada, e diversos padrões de opinião correta que, na verdade, um tira a correção do outro. E toda essa geração de opiniões corretas, elas precisam ser baseadas em alguma coisa que seja sólida. E aí, quando a solidez daquilo que você baseia para tirar o seu pensamento daquilo que é correto ou errado, te contraria naquilo que você está dizendo, por exemplo, eu acho que isso aqui é correto, mas a letra da lei me diz que é incorreto. Então, como é que eu faço? Eu mudo a letra da lei. Eu pego outro padrão de lei para levantar uma nova verdade. E é por isso que nós temos visto hoje alguns homens dizendo assim, nós precisamos ressignificar a Bíblia. Porque a ortodoxia vigente, aquela de falar, olha, é assim que se vive, é assim que se faz, esse é o padrão de Deus para o homem, já não consegue ser mais aceito por eles. Então, qual que é a solução mais plausível para eles? Vamos trocar qual que é o padrão da onde a gente tira o padrão. Vamos tirar a rocha da onde a gente tira o padrão e começa a fazer o nosso próprio caminho. Alguns dias atrás, um dos nossos irmãos, conversando com a gente lá na nossa congregação, ele falou assim, pastor, eu acho muito interessante aquela questão da pessoa que escreveu, que construiu uma casa sobre a rocha e sobre a areia. Porque a areia, pastor, ela é detrito de rocha. A areia, um dia ela foi rocha, a água foi batendo, foi tirando os pedaços, e agora ela é só uma areia. E não é assim que muita gente tem construído o seu padrão de vida? Ela pega aquilo que é conveniente de pequenos pedaços, de pequenos fragmentos daquilo que um dia foi rocha, e forma um padrão para si mesmo e vive sobre aquilo. E esse é o grande tema do pós-modernismo, né? A desconstrução de todas as coisas. Alguns pensam assim, né, irmão? É porque hoje a gente vive no século XXI, né? A igreja já não é mais aquela de 1910, ou dos avivamentos da Europa, já não é aquela igreja de 1517, né? Onde alguém se levantava com coragem e tal, né? Eu lembro de Lutero indo para o Facebook, pregando as mensagens dele. É porque é isso, né? A gente não tem, agora a gente tem que conviver com essas coisas, né?
Bonhoeffer tinha uma frase que eu acho bastante interessante. Ele fala assim: Jesus é nosso contemporâneo. Deixa eu falar uma coisa para você. Jesus não está olhando para você, meu companheiro, com saudade de Pedro, Paulo, Tiago e João. Jesus não está olhando a sua vida e o seu ministério com saudade de Lutero, com saudade de John Wesley. Jesus está olhando a sua vida e o seu ministério dizendo: hoje eu tenho aquele homem que eu escolhi naquela cidade para pregar a minha mensagem. Hoje eu tenho aquele irmão, aquela irmã, aquele companheiro que eu levantei naquela cidade para pregar a minha palavra. Olha, Paulo, tem bom ânimo, porque eu ainda tenho muita gente nessa cidade. Jesus é nosso contemporâneo. Ele conhece as nossas relações, as nossas dificuldades, os nossos problemas odiernos para fazer o ministério, para cumprir o ministério que ele nos deu. Jesus não está encurtado, Jesus não vive com a mente no século I, ele sabe exatamente os seus desafios. Ele conhece exatamente aquilo que te cerca. Ele sabe, por exemplo, que hoje você vive numa Babel cultural. E viver numa Babel cultural não é simplesmente você fazer trocas de culturas, porque isso é simples. O problema hoje é que a minha cultura, dentro desse tema, não de globalização, mas de globalismo, ela tem que ser aceita e integrada de maneira completa. Hoje nada na cultura pode ser colocado como um problema. Você não pode falar para o brasileiro, por exemplo, que ele precisa largar esse negócio de chegar atrasado. Não, isso é coisa do brasileiro. Você não pode reclamar, por exemplo, aquelas questões que são culturais, que trazem problemas à relação interpessoal, porque aquilo é uma questão de cultura, não pode mexer. E a gente entende a transculturação, acho que melhor do que qualquer povo na Terra, e ainda mais em especial a nossa igreja. Nós estamos espalhados do Havaí até a Nova Zelândia, irmão. Nós entendemos de transculturação. Mas a Babel intercultural que nós temos vivido hoje, ela diz que as culturas têm que ser aceitas de maneira integral, e não é assim. E não pode ser assim. Há coisas na cultura que vão exatamente contra aquilo que o Senhor nos ensinou. E essa questão da Babel vai surgindo agora nas novas teologias, né? É esse problema da nova ortodoxia, ou dessas ortodoxias diferentes que têm aparecido. Alguns dias atrás eu ouvia alguém dizer que, por exemplo, por causa dos pecados que foram causados pelos evangelismos do século XIV, do século XV, século XVI, no início da colonização americana, nós estamos hoje com esse problema aí, que as pessoas não querem mais saber da igreja, não querem mais saber de Cristo, né? Eu acho engraçado, porque algumas coisas são bastante interessantes, né? Por exemplo, quando Colombo foi descer aqui pertinho, se eu não me engano, foi em Santo Agostinho, essa região ali, né? Quando ele chegou nas Américas, diz que ele tem lá o sujeito lá narrando a carta, né, tal. Ele falou assim: nós vimos o barco do fulano de tal, descemos lá, pegamos ele e o capitão, fomos no barco do fulano de tal, pegamos ele e o capitão do barco e descemos na praia. No caminho da praia nós vimos alguns homens andando nus na praia. E chegamos na praia, então tomamos aquela terra no nome da rainha. Ou seja, não interessava se tinha gente lá, se não tinha gente lá, eles tomaram a terra no nome da rainha e acabou. No nome da coroa. Dedicaram aquela terra ao Senhor Jesus e à coroa. Uma terra que eles não sabiam se tinha gente lá, não conversaram com ninguém. É interessante você olhar isso. Mas em contrapartida, em uma grande contrapartida, você dizer que por conta disso, você tem que agora aceitar a religião dos índios e dizer que a cristianização das Américas foi um assinte, já é outra coisa. E é justamente o problema. Existe agora um caminho forte sobre a decolonização da teologia. E eles estão dizendo que a nossa fé recebida da Europa não é válida para o nosso jeito americano de ser crente. E é por isso que nós precisamos de cartas para um novo mundo. Já viu esse termo? Cartas para um novo mundo. Nós vamos voltar no Atos 15 novamente e começar a falar assim: olha, nós vamos colocar para vocês, estas coisas apareceu bem a nós e ao Espírito Santo,
dar a vocês estas coisas e que vocês se abstenham disso, 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 e aí o resto vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem. Nós precisamos de novas cartas, por quê? Porque essa palavra agora, como disse o outro lá no Brasil, se tornou insuficiente para tratar com essa cultura. Então essa coisa do pós-modernismo vem nos fechando, vem trazendo um novo supersessionismo, que é ignorando tudo aquilo que aconteceu no passado e observando o presente e o futuro como algo completamente surpreendente para o próprio Deus. Deus está surpreso com o presente, com a nossa situação, né? Mas quando você vai para Apocalipse, irmãos, você percebe que quando João está vendo as nações entrando no céu, ele vê povos de todas as raças, de todas as línguas e de todas as nações entrando no céu para glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. O evangelho não está e nunca esteve limitado às gerações, às ideias vigentes, aos problemas circunstanciais de cada tempo e de cada estação. O evangelho sempre esteve colocado na mão e no coração daqueles que servem e creem a Deus de coração para cumprir a sua chamada no tempo da sua vida para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Quando nós observamos primeiro Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 1, Jesus faz uma promessa, dizem para eles ficarem ali até que do alto sejam revestidos de poder. Então, no capítulo de número 2, há a descida do Espírito Santo, e eles são batizados. Então, Pedro começa a sua mensagem. Você lembra como Pedro começou a sua mensagem? Capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, versículo 16 e 18. Não, a partir do 4, depois... A gente, se eu não me engano, é o 14. Não está anotado aqui, versículo 7 em diante. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 7 em diante. Diz assim a minha Bíblia e a sua também. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos estes homens que estão falando? Você lembra muito bem do contexto que se tratava o Pentecostes. Era a festa das colheitas, eles vinham de longe ali e tal para celebrar o Senhor 50 dias depois da Páscoa. Okay? Quem vinha de longe oferecer a Deus ali na festa das colheitas era gente com condição financeira boa, porque eles vinham de longe, para oferecer oferta a Deus ali em Jerusalém. E eles vinham de longe e eram pessoas aculturadas, porque a Bíblia vai dizer, e o próprio contexto aqui da passagem diz, que eles tinham uma condição muito... eles, na verdade, moravam longe, né? Eles iam de longe ali adorar a Deus. E eles começam a ficar pasmos, porque a pregação que eles estavam fazendo, aquela adoração que Pedro e os seus irmãos estavam fazendo ali, os 120, era na língua das pessoas que eram de fora. Eles receberam da língua das pessoas que eram de fora. E eles ficam pasmados com aquilo. Escuta, esses homens não são galileus aí falando na nossa língua? Você está entendendo o que eu estou dizendo? As pessoas vão ficar pasmadas, irmãos, com aquilo que o irmão vai fazer, com os filhos que o irmão vai fazer no lugar onde o irmão está. Escuta, esse povo não é brasileiro aí? Escuta, esse pessoal aí não é imigrante? Como é que então eles estão dizendo as maravilhas de Deus na nossa própria língua? Como é que então eu estou conhecendo a respeito do Senhor através desse povo, na nossa própria língua? O que Deus mostra através do capítulo de número 2 é que toda essa diversidade de culturas, de línguas, de nações, não é problema para que o evangelho dele continue sendo proclamado. Essas questões que vêm contra nós, esses pensamentos divergentes, não vão impedir que nós continuemos pregando a mensagem do evangelho e ganhando gente para Jesus. Eles ficam pasmados que aqueles homens simples estão falando em línguas que para eles tem que ser desconhecida deles. Esses homens são galileus, gente simples. Como é que essa gente simples consegue estar usando essas palavras que eles estão falando conosco? Porque o poder de Deus está na vida deles. Deus vai dar graça para o irmão entender essa diversidade cultural, e o irmão vai pregar o evangelho para que ele entenda na cabeça dele. A pessoa vai entender por que está errado, por exemplo, estar no culto de libertação e depois ir fazer yoga se encher de demônio.
A pessoa vai entender por que é que ele precisa colocar o casamento dele no lugar, porque ele vai ouvir na língua dele, do jeito que ele entende, através da vida do irmão, cheio do poder do Espírito Santo de Deus. Quem faz essa convergência, irmãos, não pode ser um seminário de teologia, vai ser a nossa vida cheia do poder do Espírito de Deus. Quando Pedro recebe, quem está dizendo das maravilhas de Deus a eles, inclusive pasme com isso, não são os líderes sacerdotais do povo naquela época. Não são as pessoas que estavam recebendo ali nos lugares de privilégio dos outros, que hoje se gosta de usar muito essa palavra, não. Quem estava falando era gente simples. Era gente que não era para ser, mas agora é. Era um povo que estava longe, mas agora Deus trouxe para perto. E fez mudar a história da humanidade através daqueles homens, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. E a única diferença do pescador Pedro, de 10 dias atrás, quando o Senhor Jesus Cristo foi assunto aos céus, foi que um poder do alto desceu e revestiu a sua vida, e deu graça a ele para anunciar o Evangelho. Essa obra não se faz sem o poder do Espírito Santo de Deus. Foi tão maravilhoso que um sujeito até tentou comprar, não foi? Rapaz, eu preciso disso aí, como é que faz? Me ensina. Eu vou para o seminário e vão me ensinar a profetizar. Eu vou para o seminário e vão me ensinar dons espirituais. Eu vou para o seminário, eu vou lá fazer um curso aí de coaching e vão me ensinar a enxergar o futuro em Deus. Não vai. Porque enquanto vem na vigília o nosso jovem, Deus batiza ele com o Espírito Santo, enche ele de poder e dá capacitação para fazer a obra de Deus. Eu não estou aqui falando que é ruim estudar teologia, não, pelo contrário, é bom. Mas aquilo que vai ganhar o coração do perdido e vai vencer os obstáculos que o inimigo tem levantado contra nós é o poder do Espírito Santo de Deus, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Porque Pedro agora começa a explicar, olha, isso aqui que está acontecendo foi prescrito pelo profeta Joel, o principal profeta do Antigo Testamento, né, meu pastor? Que os vossos filhos e as vossas filhas profetizariam, os velhos teriam sonhos. Que ele mudaria a situação, que era o normal, a normatização, porque é o seguinte, olha, os velhos ter sonhos agora já na velhice, vão ter sonho, vão enxergar no futuro, vão ver um dia onde Deus vai estar sobre toda a terra, reinando sobre todas as coisas. Eles vão ver aquilo que vai vir para o futuro, os jovens vão ter visão de futuro, eles vão saber aquilo que Deus vai fazer através da vida deles. Porque agora vai ser diferente, vai ser um tempo diferente. Escuta, os obstáculos são os mesmos. As dificuldades continuam no mesmo lugar. Eu gosto sempre de pensar nisso, na vida de José. No capítulo de número 50, seus irmãos ficam em torno dele de volta. Lembra disso? Depois que eles enterram o pai, vem lá, mandam um mensageiro primeiro, José, faz um favor para mim, José. Seus irmãos estão pedindo aí para você não castigar eles não, porque disse que Jacó pediu isso para eles falar com você antes de morrer. Se você corre o livro de Gênesis, não tem qualquer inscrição de que Jacó tenha pedido isso. Inclusive, é bem capaz de Jacó ter ido à cova sem nunca ter ouvido dos irmãos e de José que eles venderam o irmão. Porque quando eles encontraram com José a primeira vez, José falou assim, não fica constrangido não, vai lá pro meu pai e conta a minha glória para ele. Vocês não vão falar com vocês vão contar da minha glória. Olha, José, seu filho está vivo. Aí o pai fica feliz e volta. E agora eles vêm e começam a falar, José, veja bem, né, companheiro, faça um mena aí e tal, porque a gente fez isso em você e tal, né? E José chora. Como quem está falando assim, vocês estão nessa ainda, né? Vocês ainda estão vivendo nesse passado aí. E aí José faz o seguinte, ele fala assim, olha, vocês bem tentaram mal contra mim. Sabe o que ele quer dizer? Eu não estou alienado. Eu não estou alienado pelas circunstâncias que me cercam. Eu não estou alienado pelas pessoas que me cercam. Eu conheço o meu passado, eu conheço a história, eu sei quem eu sou. Mas é o seguinte, tudo isso aconteceu para que Deus fizesse um bem hoje. Para conservar um povo na terra. E olha, é o seguinte, eu vou cuidar de vocês e os seus filhos. Dessa mesma maneira, entenda.
A nossa situação, na maneira como ela é, de imigrante, talvez de falta de reconhecimento no lugar onde nós estamos, é mister para que Deus possa fazer o seu poder sobressair de uma maneira ainda maior. É exatamente o que aconteceu com Paulo. Olha, quando eu estou fraco, então aí é que eu sou forte, porque o seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Naquelas coisas onde eu estou para longe, onde eu estou para fora, é aí onde Deus demonstra muito mais a sua glória na minha vida e naquilo que eu estou fazendo. Era mistério para esses homens que vieram de longe ver aqueles galileus falando na sua língua. Era mistério para o pessoal lá na Suíça, na Alemanha, na França, na Inglaterra, na Itália, ver os nossos filhos pregando o evangelho com poder e cheio de unção na língua deles. Eles vão ser transformados por um filho de um imigrante. Eles vão ser transformados através da vida do irmão pregando na língua deles. Eles vão conhecer do evangelho do Senhor Jesus Cristo e vai falar assim, onde é que você aprendeu isso? Você vai falar assim, o Espírito de Deus me ensinou. E acontece, irmãos. Nosso pastor sempre conta o testemunho de um irmão na França que, triste, foi orar no bosque lá, porque não conseguia aprender de jeito nenhum o francês. Quando ele volta lá, pensa, rapaz, você saiu aqui lá do recreio, ele começa a conversar em francês com as pessoas, nem tinha percebido. Jesus deu para ele francês no meio da floresta, no meio da oração. Jesus dá a língua, irmãos. E se ele não te der a língua daquele país, ele vai te dar a expressão que toca o coração e a pessoa fala assim, pastor, eu não entendo nada do que o senhor fala, mas quando o senhor fala, tem uma unção de Deus na vida do irmão, que muda a situação. O senhor fala para em espanhol e eu não entendo no inglês, mas é o seguinte, o demônio vai embora, viu? O demônio não interessa se é inglês, se é português, se é aramaico que você fala, o que ele entende é a unção de Deus na sua vida. É por isso que faz diferença. É por isso que essa Babel cultural, ela é desconstruída através do poder do Espírito Santo de Deus. Por isso que Jesus falou assim, eu vim desfazer as obras do diabo. O diabo tenta cercar de um lado, tenta cercar do outro, vai falando com que as pessoas, olha, é bom você, agora você pode ter a sua própria fé, sua própria consciência. Aí vem o homem de Deus, cheio da unção, e ensina o caminho do céu. Para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Porque o céu, irmãos, não é para o brasileiro, não é para o colombiano. O céu, irmão, não é para o australiano, o céu é para todos aqueles que professam o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Mais para frente, e eu não quero demorar, você percebe que agora Pedro, depois desse primeiro dia, agora eles vão para o templo adorar. E isso é interessante também. Porque depois de receber o batismo com o Espírito Santo, a vida do dia a dia continua igual. O dia a dia das circunstâncias continuam semelhantes. Mas agora Pedro já não é mais o mesmo. A vida no trabalho que nós precisamos de fazer, as coisas que vêm sobre a vida, elas continuam semelhantes. A modernidade nos implica a viver vidas seculares de alguma maneira. Ter o trabalho e fazer aquilo que nós precisamos. E agora fala aqui que Pedro e o seu companheiro estavam indo e João estava indo ao templo orar. Você conhece a passagem, Atos capítulo 3, versículo 4 ao 9. Estavam indo para orar porque era comum, né? E o pessoal da sociologia gosta, era comum para a sociedade local fazer esse tipo de intervenção social e cultural dentro do seu convívio de vida. Eles iam lá adorar, que era comum para os judeus fazer aquilo. O templo era muito mais do que simplesmente um artefato religioso para aquele povo. Era um lugar de comunhão social. Era um lugar onde o pessoal ia. O pessoal não tinha internet para entrar, todo mundo ia lá para o templo, lá se conviver. Inclusive, a pior coisa que podia acontecer para um judeu numa cidade era ser expulso da sinagoga. Porque era ser expulso justamente do convívio da vida das pessoas. E agora está lá, né? Pedro e João a caminho do templo, que eles estão indo ao templo à oração. Enquanto eles estão indo à oração, tem um homem lá que há 28 anos, se eu não me engano, não é isso? Ele mendigava lá, nascido com as duas pernas, de nascença ele era daquele jeito.
E eu já vi muita gente falando a respeito disso e eu gosto. Quantas vezes Jesus não passou na frente daquele homem? Quantas vezes o Senhor Jesus não passou na frente daquele homem lá? Principalmente nos seus 3 anos e meio de ministério, onde a gente vê várias vezes ele indo a Jerusalém a adorar. Ele passou por ali. E aquele homem estava lá, daquela mesma situação. E aquele homem estende a mão para os discípulos. Para quem pede uma moeda. Tem muita gente pedindo uma moeda para a gente, não é verdade? Nos lugares onde a gente vai, a gente ouve tanto a respeito disso, irmão. Trabalho social, pastor, precisamos fazer um trabalho social. Precisamos ajudar aí, pastor. Olha, eu gosto, eu acho muito bonito. Nossa igreja faz bastante isso com os irmãos da nossa igreja. Né? Todos os anos que eu estive aqui na sede, cesta básica, ajudamos. E, né, nosso pastor sempre teve um coração muito aberto para isso. Mas muita gente vem querer fazer trabalho social pelo trabalho social. Ele não quer saber do evangelho, ele quer saber da moedinha dele. Eu gosto do ceguinho de Jericó porque ele faz o seguinte, ele fala, Senhor, o que você quer que eu te faça? Ele não pede uma moeda, né? Ele podia falar assim, Senhor, o senhor é muito conhecido aí, faz uma propaganda minha, aí o pessoal não esquecer de mim ali na porta, né? Ou Senhor, então faz o seguinte, o senhor é uma pessoa muito influente, me arruma um cão-guia, sei lá, fala com o prefeito da cidade aí para ver se ele me dá um lugar melhor aí para mim mendigar, eu estou na porta e tal, né? Ele não fala nada disso. Quando ele vê Jesus, ele fala assim, Senhor, o senhor está aqui, é só o senhor que pode fazer isso, eu quero ver, então é isso que eu quero. Ele sabe pedir o que ele precisa. Mas aquele mendigo, na Porta Formosa, ele continua estendendo a mão para os discípulos. Ele quer uma moeda. Ele quer alguma coisa que dê para ele algum tipo de poder para sair daquela situação. E a outra palavra da moda, o empoderamento. Ele quer que alguma coisa ali traga para ele, que ele consiga sair daquela situação que ele está. Alguém que o ajude a ser promovido de alguma maneira. Alguém que dê para ele alguma coisa que lhe dê condição de continuar até o próximo dia. Vive mendigando. Mendiga espiritualmente, mendiga socialmente, mendiga na amizade. Vive na mendicância, ele fica pedindo. Ele pede aqui, ele pede ali, ele pede do outro lado. Aí ele passa um tempo com o irmão, aí ele vai para outra igreja completamente diferente da nossa. Aí ele passa tempo naquela lá e vem para essa aqui. E o problema na vida continua aleijado com a das 2 pernas. Não tem condição de andar sozinho. Precisa que sempre alguém o ajude. E sempre fica nessa escala de quem tem poder para ajudar ele no momento. Mas ele não abandona a sua necessidade, porque em muitos casos, como desse homem, não pode abandonar. Não tem condição. Não tem condição dele abandonar. Se você der uma cadeira de roda para ele, ele anda mais rápido, mas continua aleijado. Se você der bengala para ele, ele anda de pé, mas continua aleijado. Você pode empoderar ele de todo lado que for. Você pode promover essa pessoa numa escala social, numa escala pseudo-religiosa, da maneira que for. Continua aleijado. Continua aleijado. E está lá, mendigando. Mendigando. E a pós-modernidade vai dizer para você, pastor, que você precisa de respeitar. Você precisa respeitar, porque, né? E o respeito à pessoa, todos nós realmente precisamos ter. Agora, respeito às condições que o demônio impôs na vida da pessoa, não. Não, aí não. Respeitar a pessoa como ser humano, como a imagem e semelhança de Deus, sempre, em nome de Jesus, né? Agora, respeitar a condição pecaminosa que a pessoa insiste em viver daquele jeito, e você sabe que você tem poder de Deus na vida para mudar aquilo? Não. Mas ainda a mão continua estendida lá, pedindo esmola, todos os dias da vida dele. Alguma coisa toma o coração de Pedro, e ele fala uma expressão, irmãos, que Deus tocou muito no meu coração esse ano. Desde o começo do ano, Deus tem tocado nessa palavra no meu coração. Pedro olha para aquele homem e fala assim, ei, olha para nós. Que coragem, né? Ei, olha para nós. Olha aqui, olha para mim aqui, ó. Olha para nós. Esse é o homem de Deus que tem convicção daquilo que Deus colocou na vida dele. Ei, olha para nós aqui, olha aqui, ó. Olha para nós. Olha para mim aqui na posição que eu estou. Olha para mim na condição que eu tenho.
você vai ver que eu não tenho nem prata e nem ouro. Está claro na minha condição e na minha vida que esse tipo de poder que você busca para continuar vivendo aleijado à custa do poder de outro, eu não tenho para te dar. Nós não temos, irmãos, para dar às pessoas que muitas vezes procuram nós na mendicância espiritual, para dar a condição dela quiser, de ela continuar vivendo com pecado enroscado na vida dela, mostrando que ela está vivendo uma vida boa. Nós não temos essa prata e esse ouro. Nós não temos esse tipo de poder para compartilhar, o poder social, o poder do ser humano, o poder do pensamento positivo. Nós não temos esse poder. Não é o poder que... Ei, olha para nós não temos nem prata nem ouro. Mas o que eu tenho eu te dou. Mas Deus encheu a minha vida de uma graça. Deus mudou o meu coração e a minha caminhada. Deus me encheu do seu Espírito Santo. Deus colocou algo no meu coração. Deus derramou uma unção sobre a minha cabeça. Deus me deu autoridade contra demônios e escorpiões. Deus me disse que se eu tomasse alguma coisa mortífera, não me faria mal nenhum. Deus me encheu de um poder extraordinário e é isso que eu te dou em nome de Jesus. Isso eu tenho condição de dar. Isso eu tenho condição de extravasar da minha vida. Isso eu tenho condição de derramar no outro que está precisando. E isso muda a vida. O que eu tenho, eu te dou. Levanta. Levanta daí. Vamos mudar essa condição que você tem vivido desde a sua infância. Vamos viver essa condição que tem feito você literalmente se arrastar pela vida. Vamos mudar isso aí. Vamos transformar isso aí. Esse é o poder pentecostal, irmãos. Isso não é uma questão de retórica intelectual, não. Isso é Deus te dando uma estratégia especial, num momento especial, para confessar diante de Deus, com a autoridade do céu, para que as condições na vida das pessoas sejam restauradas no nome do Senhor Jesus Cristo. Isso vence qualquer paradigma cultural. Porque o cidadão, ele está cético, irmãos, contra a sua vida no altar, até quando uma palavra sua restaura o casamento dele. Ele está cético sobre questões espirituais, até o dia que a unção que você derrama sobre a casa dele cura o filho dele, aí muda a situação. É por isso que quando a gente vê no capítulo 16, no finalzinho do livro de Marcos, fala assim, eles iam pregando o evangelho e o Senhor cooperava com eles. De que forma? Demonstrando sinais. Aleluia. É por isso que sem o poder do Espírito Santo, nós vamos cair num problema muito sério na igreja. Aleluia. E a igreja, irmãos, não pode trocar de esfera de poder da onde ela recebe, por mais alto que a gente escale. Hoje o presidente da República liga para o nosso pastor no Brasil, para falar com ele. Hoje ele está lá nas nossas reuniões, mas a igreja ainda não mudou quem é que dá poder para a igreja. A igreja ainda continua recebendo o poder do alto, e é por isso que ele está lá, vindo para conversar com a gente. Porque ele sabe que lá tem oração, porque ele sabe que lá tem unção, porque ele sabe que lá nós oramos pela nação e pelo país, e ele sabe que através do poder do Espírito Santo de Deus, a libertação para todos, inclusive ele, a família dele, e também o Brasil. Aleluia. Essa esfera de poder não pode ser trocada. E eles falam, em nome de Jesus Cristo, Nazareno, levanta-te e anda. E tomando eles pela mão direita, de maneira ortodoxa, de maneira levando em consideração aquilo que é correto, aquilo que é justo, aquilo que é santo, não com subterfúgios, não com ideias falsas, não para se locupletar através daquele milagre. Porque nós ouvimos o pastor Gilson aqui no começo. Tem muita gente usando o dom hoje para o benefício próprio. Aleluia. Olha, se você quiser ouvir o resto dessa profecia, como ele falou, manda um pix. Usa para o benefício próprio. Mas pastor, como é que pode? Né? Jesus falou deles, não falou? Que vão chegar diante de Deus e falar, Senhor, em teu nome nós profetizamos. Em teu nome nós curamos enfermos. A minha palavra mais dura de todo o evangelho do Senhor Jesus Cristo. E Jesus está confirmando que isso aconteceu.
Mas no final ele fala assim, nunca conheci vocês. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, o pecado consciente, sabendo que o dom que eu te dei era para o benefício do próximo, você usando para você mesmo. Sabendo que aquilo que eu derramei na sua vida era para o crescimento da igreja e você usando para se promover. Sabendo que aquilo que eu coloquei na sua vida é para libertação das nações e você fazendo para a sua conta bancária ficar liberta de dívida. Pegou ele pela mão direita e levantou aquele homem de maneira correta, sabendo que o benefício era para aquela pessoa e para a glorificação do nome de Deus na cidade. Você já pensou, irmão, você já chegou à conclusão que Deus levantou a sua vida por causa do povo que você serve? Você já chegou a essa conclusão? Que Deus levantou você para ser pastor, não é para que você se pastoreie, é para que você pastoreie aqueles que estão em volta de você. Eu acho que essa é a melhor conclusão que o nosso coração pode chegar num dia da nossa vida. É perceber que a nossa vida foi colocada na terra para o serviço daqueles em que a nossa vida vai tocar. Que o nosso ministério é para servir o próximo. É para servir aquela pessoa que está em volta de nós. É para levantar o cansado, é para salvar o perdido, é para levantar o abatido para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Ele fala, levanta e anda. Tomando pela mão direita, levantou, e logo os seus pés e tornozelos se firmaram. Logo os seus pés e tornozelos se firmaram. Ato contínuo. Tem que esperar o ato contínuo, irmão. Porque a hora que o milagre começa a acontecer, é logo que ele vai se firmar. É logo, vai se firmando. Ele vai ficar com o pé firme. Ele vai conseguir andar. E quem sabe esse não é a pessoa que você está levantando para ser o obreiro que vai te ajudar a continuar fazendo a obra lá em nome de Jesus. Esse homem vai ter uma convicção tão grande no Senhor, meu amigo. Deixa eu contar um rápido testemunho aqui. Enquanto nós estávamos trabalhando nossos jovens casais, nosso pastor deu oportunidade para nós trabalharmos com eles aqui. Chegou um casal que tinha um problema no seu matrimônio. E o problema, na verdade, é que eles não eram casados, ele não era crente. E começaram a frequentar a nossa reunião. E pouco tempo depois de frequentar a nossa reunião, a gente convidou ele para aceitar Jesus, ele disse que sim. Então, eles logo depois disso se casaram, e eu fiz o convite para aquele irmão se batizar. E ele falou assim, pastor, se eu me batizar, eu vou precisar ficar fanático assim? Eu falei, como assim? Eu falei, como assim? Não, fanático, pastor. Eu falei assim, você acha que eu sou fanático? Ele, pastor, veja bem. Eu falei assim, meu irmão, a gente sabe que aquele que se aproxima de Deus, Deus se aproxima dele. Eu não sei se o irmão vai ficar fanático, mas eu sei que a vida do irmão vai mudar. Conforme o senhor vai aproximando de Deus, Deus vai se aproximar do irmão. O irmão se batizou. Alguns meses depois ele falou assim, pastor, hoje eu estava dirigindo e estava pensando num versículo, eu liguei o rádio e o irmão estava pregando no rádio igualzinho que eu estava pensando. E depois, pastor, eu estava assim em casa e Deus me deu uma visão assim espiritual e eu entendi de um problema da minha mãe. Aí outro dia ele vinha e falou para mim, pastor, eu estava andando assim e vi que uma pessoa estava precisando de uma ajuda, eu ajudei, dei uma palavra para ela, a pessoa falou assim, eu estava precisando de uma palavra de Deus hoje. Aí depois ele falou assim, olha, eu dei uma Bíblia de presente aqui para evangelizar para a pessoa. Depois de uns 2, 3 testemunhos, eu olhei para ele e falei assim, você está ficando fanático, hein, companheiro? Logo ele vai firmar os pés. Logo ele vai firmar os pés e vai começar a te acompanhar. Ele vai começar a dar pulos glorificando a Deus e todos os olhos vão se voltar para aquilo e vão glorificar a Deus junto, porque aquele sinal da mudança de vida quebra qualquer paradigma. Milagre é milagre em qualquer cultura, irmãos. Cura é cura em qualquer cultura. Poder de Deus é poder de Deus em qualquer lugar do mundo. Que você seja cheio de poder do Espírito Santo de Deus, antes de qualquer coisa no nosso ministério. Que nós sejamos homens e mulheres cheios do poder do Espírito Santo de Deus, antes de qualquer coisa. E que nós rejeitemos essas novas ortodoxias e privemos pelo poder da palavra de Deus, que não cessou nos dias de hoje e ainda é apta para instruir, para redarguir, para levantar com verdade, para dizer o que é justo, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Meu pastor, muito obrigado pela oportunidade em nome de Jesus.